Vou voltar a falar sobre um assunto sério e importante, que são os próximos passos da CPI da Covid. Aqui no Conexão Globo News, mais cedo, nós entrevistamos o presidente da comissão, o senador Omar Aziz, e ele trouxe alguns detalhes importantes das investigações. Agora, então, nós vamos conversar com o senador Marcos Duval, do Podemos. Antes de mais nada, senador, boa tarde, já passa de meio-dia. Muito obrigada pela sua participação aqui na nossa estreia. É um prazer ter o senhor conosco. Senador, a CPI já ouviu 33 pessoas em mais de 2 meses. Qual é a avaliação que o senhor faz dos trabalhos? Eu gostaria de saber se a gente ainda pode ter novas surpresas quando a segunda temporada, como a gente brinca, recomeçar. Boa tarde, Leilane. Boa tarde a todos. Bom, assim como foi dito o Omar Aziz, né, o presidente da comissão, nós temos mais 90 dias, né, que foi prorrogado, e isso a cada dia é uma surpresa. E a gente tem sempre um nome que precisa ser convocado, isso vai ser até o último dia. O que é importante a gente entender é que nós estávamos vivenciando um momento atípico, ainda estamos, né? Estamos saindo dela, então muitos erros foram cometidos na tentativa de acertar. Eu tenho conversado muito com o Omar Aziz, tenho conversado muito com o tal G7 e também com o governo, e eu percebo um movimento de tentar, na insistência de achar um culpado. Mas no meu entendimento, nós estamos tendo assim, vários erros cometidos, mas não de forma intencional, a não ser o caso da Davat, que foi realmente a mais grotesca e bizarra que a gente poderia ter imaginado. Ô, senador, boa tarde para o senhor, né? Já estamos com 12h31. Eu queria retomar com o senhor um episódio que aconteceu no dia 7 de julho, que foi aquela prisão do ex-diretor do Ministério da Saúde, Roberto Dias, acusado de mentir à CPI. Como é que o senhor avalia esse episódio, tendo em vista do que está por vir? E lembrando que algumas testemunhas vêm buscando, junto ao Supremo, habeas corpus para evitar que isso aconteça. Olha, uma boa pergunta. Desde a primeira tentativa de pedido de prisão feito pelo relator Renan Calheiros, bem no iniciozinho da CPI, eu falei para todos que isso ia levantar uma onda de pedidos no STF de habeas corpus, né, para poder você não ser exposto, não passar por constrangimento, pedido de prisão publicamente. Uma coisa é você ser sabatinado, passar por uma oitiva numa sala de um delegado, numa polícia federal, numa polícia civil. Outra coisa é praticamente aberta para o mundo inteiro, sua família assistindo. Já teve casos, que eu acho que vocês podem lembrar disso, de pessoas que passaram pela oitiva e saíram da oitiva e cometeram suicídio, aqui mesmo no Brasil. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não fazer dessa CPI um show de horrores, né? A gente tem que ter muito equilíbrio para poder conseguir as respostas, mas não terrorizar quem está lá pela oitiva. Porque, assim, não basta, não é porque é do governo ou é contra o governo. Todo mundo quer a verdade, quer saber a verdade, precisamos da verdade, precisamos dar uma satisfação para a sociedade. Vocês da imprensa estão fazendo uma grande contribuição para isso, mas a gente não pode botar as emoções durante as oitivas, é o que tem acontecido. Senador, boa tarde para você, aqui Camila Bonfim. Quero perguntar para o senhor sobre essa informação nova que a gente trouxe hoje aqui no Conexão, que é a suspeita de que um empresário, o chamado Ayrton Cascavel, atuou informalmente como número 2 na gestão do então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Já tem investigação preliminar correndo fora da CPI e esses documentos chegaram à comissão. O senhor, como governista, o senhor defende investigações sobre o surgimento desses novos nomes, com a chegada desses novos documentos? Claro, eu defendo toda a verdade. A gente tem que ter muito desprendimento para fazer e seguir o desejo da sociedade, né? Eu falo que eu sou um aliado, não sou um alienado, então é uma diferença muito grande. Eu sou governista porque eu quero que meu país dê certo. Eu não posso lutar para que meu país dê errado.
Então, muitas vezes eu me coloco contrário a algumas decisões, mas isso nos bastidores, eu não faço isso publicamente, eu não posso aterrorizar o Brasil mais do que o que ele já está passando. O Ayrton Cascavel, né? Eu lembro que em junho, mais ou menos dia 15 de junho, que era meu aniversário, eu tentei falar com alguém no Ministério da Saúde, nós estávamos em busca de respiradores, remédios, IPIs, enfim, em busca de tudo, nós estávamos vivendo um caos total, as fronteiras fechadas, eu era vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores, então tinham brasileiros passando fome nos aeroportos, com as fronteiras fechadas, não tinha aeronave para trazer, enfim, foi um caos, mais do que vocês poderiam imaginar. E eu lembro que eu tentei contato com o ministro da Saúde, tentei também com o ministro das Relações Exteriores, enfim, com todo mundo, nós somos representantes do Estado, a gente correu atrás para ajudar, e eu lembro que eu tentei e consegui falar com ele via WhatsApp, com esse Ayrton Cascavel. Mas ele não me deu resposta nenhuma, ele falou assim, olha, senador, vou tentar ver o que eu posso fazer para ajudar a vocês e retorno. Não retornou até hoje. Né? Então, assim, ele existiu, é importante a CPI levantar até que ponto ele foi, né? Mas nesse momento, naquele momento, eu que vivenciei como representante da sociedade, nós estávamos desesperados buscando soluções e tinha muita gente que se colocou à disposição para ajudar de forma voluntária, como uma grande missão humanitária. Então, a gente também não pode criminalizar todo mundo que tentou, pelo menos é a minha visão, nós vamos investigar isso, mas que tentou de forma voluntária ajudar o brasileiro. Senador, bom dia, boa tarde, aliás, é a Júlia do Ailib aqui de São Paulo. Pegando o gancho no que o senhor está falando, é que tem uma diferença, né, em pessoas que estão se voluntariando para ajudar, se predispondo, né, colaborar, arrumar medicamentos e tudo mais, e uma pessoa que está informalmente trabalhando no Ministério da Saúde, que é um órgão oficial, né, do governo de combate à pandemia. Então, tem uma diferença aí entre ajudar e entre uma gambiarra de você ter um funcionário que está trabalhando, mas não está trabalhando e não tem uma indicação formalizada, um ato de governo que delegue a ele essa possibilidade de atuar como um despachante do ministro da Saúde. Então, eu concordo plenamente com o que você está falando. Eu acho que quando você é um gestor, você tem que deixar as coisas organizadas, né? Até para poder cobrar quem deve ser cobrado, exigir o que tem que ser exigido para a pessoa que está naquela função. Mas no momento, eu volto a repetir que é importante, no momento que nós estávamos passando, era um momento de caos total. Quando começou a fechar as fronteiras e faltar respiradores, eu lembro até vacinas, agulhas, enfim, começou a faltar tudo. Foi um questionamento até dos empresários, do tipo, é assim que nós vamos tocar o país, dependendo de outros países para poder ter os insumos. Bom, então era um momento de muito caos. Hoje, a gente pode formar um protocolo para uma segunda pandemia que vier, que a gente não pode achar que, por inocência, essa vai ser a última, com certeza outras virão, e a gente precisa se preparar com protocolos. Olha, no que nós passamos, temos que ter isso, acionar isso, formar uma equipe assim. A formação da equipe de gestores para falar com os governadores, com o presidente do Senado, com o presidente da República, com o ministro da Saúde, era uma boa iniciativa, não avançou. A CPI veio e meio que ocupou esse lugar e está trazendo informações de uma maneira muito preocupante, porque uma coisa é eu trazer uma informação para você do tipo, olha, esse nome, Cascavel, está vindo com bastante frequência. Vamos levantar para ver o que ele fez, se ele estava como voluntário, se ele ajudou, se ele atrapalhou, se ele cometeu algo ilegal ou imoral, mas não já chegar afirmando que ele estava ali nessa posição. Agora, o grupo que estava tentando vender acho que era pela Davat, ficou claro que era um grupo que estava com a intenção de tirar vantagens em plena pandemia. Então tem situações e situações. Eu acho que a gente precisa, junto com vocês, jornalistas, trazer a racionalidade. É o que está faltando na CPI, é racionalidade.
A investigação ela tem que acontecer e temos que buscar a verdade, mas com racionalidade. Senador, boa tarde. Ana Flor aqui de Brasília. Senador, a gente vê que a CPI tem mostrado muitos detalhes constrangedores para o governo, documentos, enfim, depoimentos. Dou um único exemplo, esse vídeo do ex-ministro Pazuello com um empresário de Santa Catarina tentando falar que está comprando a vacina do Butantan, sendo que apenas o Instituto Butantan vendia, e depois de tudo que ele falou na CPI, inclusive, que ele não encontrava com o empresário. Está difícil defender o governo na CPI? Olha, uma boa pergunta, Ana. Aliás, vocês só fazem boas perguntas. Ana, quando teve esse vazamento, essa divulgação desse vídeo, eu fiz questão de ir lá no Palácio do Planalto e eles me disseram, falaram uma palavra, uma frase que eu achei muito interessante. Eles disseram assim: Duval, você não vai encontrar batom na cueca. Desculpa você falar dessa forma. Porque você começa a se questionar, né? Até que ponto? Você não está numa posição. Eu sou senador da República, eu tenho que estar fiscalizando, é minha função. A CPI é a melhor e mais poderosa ferramenta de fiscalização, mas a gente também não pode querer defender o indefensável. O que eles alegaram para mim, que foi um questionamento meu também, foi que o Pazuello, ele após as outras pessoas, funcionários do Ministério da Saúde, terem feito todas as tratativas, ele recebeu como ministro uma parte formal e fez uma gravação de forma formal ali, não foi ele que negociou. Bom, na fala, se a gente avaliar a fala friamente, dá a entender isso mesmo, que ele só recebeu aquele grupo e disse que o Ministério da Saúde estava formalizando a possibilidade de compras de vacina. Mas tudo isso vale ser questionado, vale ele ser reconvocado para ele explicar. O que a gente tem que fazer, que eu insisto, continuo insistindo, é não criar um ambiente passional para não assustar, para não chegar gente com medida protetiva e querer ficar calada, para chegar pessoas que estão querendo contribuir. Tem empresários, dono da Precisa, que ele está recorrendo ao STF para poder ser sabatinado. Ele quer falar e não está tendo oportunidade de falar. E isso me preocupa, porque eu não estou vetando a possibilidade de escutar A ou B. Temos que escutar a todos, independente se vai ser bom ou ruim para o governo. A gente tem que fazer isso em satisfação que nós devemos à população brasileira. Senador Marcos Duval, o que o senhor disse é muito importante. Realmente temos que dar a oportunidade que as pessoas falem e contribuam, né? Agora vamos aguardar o novo depoimento do ex-ministro Pazuello e acreditar que ele realmente vai contribuir para esclarecer todos esses fatos. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço, parabéns pelo programa, está sendo reativado, né? E conte comigo na hora que precisar, e eu estou aqui à disposição, que o brasileiro precisa de boas informações e vocês são mestres nisso. Parabéns e obrigado. Muito obrigada.